Hoje eu tenho o privilégio de ensinar a palavra. A palavra é muito importante porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz isso em João 17:17. Muitas pessoas hoje em dia, eu tenho visto isso em muitos lugares, que não têm dado muita importância da palavra de Deus. Têm dado mais importância dos seus próprios sentimentos. E essa é aquela areia muito instável. São os nossos sentimentos, mas a palavra é aquela rocha firme. E hoje eu quero ensinar sobre algo que raramente que eu ensino sobre esse tema. Eu tenho mais aquela tendência de falar acerca das coisas presentes, em termos de aplicação prática da palavra de Deus, como que nós temos que lidar com situações de vida e tudo isso. Mas hoje eu quero falar de uma forma mais profética sobre os últimos dias. Eu acho que nós temos que ter uma perspectiva eterna das coisas e saber que nós estamos numa linha que houve um princípio e vai haver um fim. Não é cíclico, a história não é ciclo, não está sempre a acontecer e sempre irá acontecer. Nós estamos a caminhar para o fim. E foi interessante que nos últimos dias de Jesus, ele falou muito sobre isso. Então é impossível de ficar agarrado de Jesus se não ouvimos aquilo que ele está a dizer, não é? Aquilo que ele disse aos seus discípulos, avisando-nos coisas que iam acontecer. E falando de uma forma profética, porque além de ser Messias, além de ser Salvador, também Jesus é profeta. Não é? Ele é apóstolo da nossa fé, ele é nosso pastor, ele é todos os ministérios, mas também, aquilo que às vezes nós esquecemos, ele é profeta. Ele diz coisas que nós temos que ouvir. Eu dei um título dessa mensagem: Dias de Noé e Dias de Ló. Vem de uma passagem pronta em Mateus 24, mas também eu vou somente ler primeiro em Lucas 17. Começando em versículo 26, diz: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aquilo que eu tenho ensinado é que, para entender sinais dos últimos dias, nós temos que entender 3 dias. O dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do Filho de Deus, e o dia de Deus. São áreas específicas em termos de profecia sobre os últimos dias. Hoje eu quero falar sobre a vinda de Jesus, que é esse dia de Cristo, dia do Filho do Homem, como que diz em Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então já temos uma pista. Tal como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer antes da vinda de Jesus. Depois, diz aqui, em versículo 28, como também, na mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do seu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós temos essa pista, porque quando nós olhamos para profecias na Bíblia, é como fazer um puzzle. Eu sei que David gosta de fazer puzzles, ele é um perito nisso. Primeira coisa, fazer um puzzle, tem que fazer aquelas fronteiras, do puzzle, das extremidades. E depois começar a preencher o resto.
É como, né, olhar para e ver a primeira coluna e depois começa a pôr os outros ossos assim. Tudo está pendurado naquela coluna. É assim quando nós lemos a Bíblia, principalmente sobre a profecia, nós temos que saber algumas coisas principais e dali encaixa o resto. Vamos para Mateus 24. 24 e 25 é uma palestra que Jesus contou aos seus discípulos 2 dias antes da Páscoa. Já houve a ressurreição de Lázaro, já houve a entrada triunfal em Jerusalém, já várias coisas já tinham acontecido durante aquela semana e a sair de Jerusalém, ele começou a contar aquilo que ia acontecer com essa grande cidade. Os discípulos estavam a admirar aquele templo e as muralhas de Jerusalém. Disse, essa cidade é tão linda. Oh, Jesus, olha para isso. E Jesus, em versículo 2, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois eles foram para Monte das Oliveiras e os discípulos sentaram com ele e disseram, então explica. Eles disseram, desculpe, perdi o lugar. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aos seus discípulos, em particular, disse-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque quando Jesus diz que o templo vai ser derrubado, Jerusalém vai ser completamente derrubado, né, destruído. Para os discípulos, essa significava o fim do mundo. Então eles sentaram com ele nos Montes dos Oliveiras, em particular, né, sozinhos, com seus discípulos, e disseram, então conta, quando vai acontecer? Agora eles não estavam somente a fazer uma pergunta, estavam a fazer 2 perguntas. A primeira era, quando serão estas coisas? E outra pergunta é, que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? São 2 perguntas principais. A primeira pergunta nós encontramos em Lucas 21, 20 a 24, quando Jesus explica a destruição completa de Jerusalém. Então, essa inicia aquilo que nós, né, conhecemos como os finais dos tempos. E essa aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Tal como foi previsto e profetizado por Jesus, aconteceu. Os exércitos romanos cercou Jerusalém, destruiu completamente, não havia nem pedra sobre pedra, completamente e houve uma expressão, né, os judeus, quase todos os judeus tinham de sair da terra de Israel. Foram espalhados pelos confins da terra, todo o tempo. Depois, houve outro acontecimento, podemos ver isso em Lucas 24, que essa dispersão dos judeus de sua terra, né, ia acontecer durante um certo tempo e depois vai haver uma, né, colheita, né, e Jerusalém vai ser livre novamente dos gentios. E essa aconteceu em 1967, a Guerra de 6 Dias,
em que finalmente, depois de quase 2.000 anos, 1.900 anos, em que os gentios dominaram sobre a cidade de Jerusalém, a partir daquele momento, os judeus novamente tinham domínio sobre a cidade de Jerusalém. Então já temos um período de tempo que era bastante grande. São aquelas sinais, ou aquelas datas que fala sobre os finais do tempo. Depois ele diz, depois ia acontecer várias coisas. Ok? E nós voltamos para Mateus 24. E Jesus, no princípio desse discurso, avisa os seus discípulos do engano. 3 vezes neste capítulo, ele avisa do engano. Porque aquilo que ele vai descrever, as várias tribulações, as várias dificuldades que todo mundo vão enfrentar e passar, o principal para cristãos é o engano. Então ele avisa logo do princípio. Vamos para 24, Mateus 24. E diz que, em versículo 4, diz, Jesus respondendo, disse-lhes, cautai-vos, que ninguém vos engana. Porque muitos verão no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vereis de guerras, e rumores de guerras. Olhai, não vos assustais, porque é misto que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Quando se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são o princípio de dores. Esse engano é o mais importante. Jesus estava a avisar os seus discípulos. Vai haver muitas coisas que vai virar a nossa cabeça. Vai haver muitas conversas, muitas pessoas que dizem, eu sou a solução. Eu tenho resposta. É por isso que esse caminho para outro. Diz que cuidar, porque há coisas que têm que acontecer antes da vinda de Jesus. Fala de guerras. Já passamos por muitas guerras, mas estou a falar de guerras a partir de 1967. E essas guerras não são guerras políticas, porque diz nações contra nações. E a palavra usada aqui no grego é etnos, que fala sobre guerras étnicas, não guerras políticas. Fala sobre etnias que ralha contra outras, raças uns contra os outros. Que essa é, nos últimos 20 anos, ou 30, 40, é o mais comum de várias partes do mundo. Agora está a acontecer em Etiópia. Tem acontecido em vários outros lugares. Na Sérvia, da Bósnia, da Índia, da Paquistão. Várias, mas é grupos étnicos. Um contra o outro. Fala de fomes, terremotos e pragas. Que nós já conhecemos. Não é? Praga que está a transformar o mundo. Pois fala sobre a perseguição dos cristãos. Traição entre os irmãos. Pessoas que não entendem uns aos outros. Fala sobre o amor de muitos esfriarão. Uau, incrível. Mesmo os eleitos, mesmo a igreja,
parece que em vez de evangelizar os outros, eles estão a destruir uns aos outros. Falsos profetas, seitas diversas, apostasia, viragem da verdade. Em 2 Tessalonicenses, diz aqui, é a nossa salvaguarda contra o engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Diz, porque convinha que aquele... Não, desculpa. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando as pessoas afastem da palavra de Deus, quando eles afastem daquele amor para a verdade, quando a Bíblia torna-se uma seca e é difícil de ler, é o princípio do engano. É como que o inimigo começa a convencer as pessoas que essa não é a verdade absoluta, é uma das verdades. Há muitos. É um princípio do engano. Irmãos, em Igreja Logos, nós temos que ter esse amor de verdade. Nós temos que ser agarrados da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, obedecer a Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa base da verdade em tudo. Não é somente escolher aquilo que nós queremos e colocar o resto no lixo, dizendo que mas hoje em dia não é assim. Hoje tudo é ilícito, hoje tudo convém, hoje há graça. Não, a Bíblia é a verdade. E o engano começa o dia que nós colocamos a Bíblia no mesmo nível dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, aquilo que eu acho. Por isso Jesus avisa, cuidado. Ele diz que muitas coisas vão acontecer. Vai haver um ambiente de stress. Vai haver um ambiente em que há tensão, há fricção, mesmo entre os irmãos. Eles não vão entender uns aos outros. Eles vão perder o seu amor uns pelos outros. Diz que essa vai ser aquele ambiente. Mas no mesmo tempo, vai haver outra coisa. E esse é o foco desse capítulo. Em versículo 14, diz o seguinte, e significa, no mesmo tempo que essas coisas estão a acontecer, outra coisa vai acontecer. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Entre todos os gentes, todos os povos, né? Como em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós temos um ponto de viragem, um ponto assim focal, nesse capítulo. Neste período de tempo vai haver muita agitação no mundo. A violência vai aumentando. As pessoas não vão entender uns aos outros, vão haver conflitos entre as etnias. Vai haver fome, vai haver pestes, pragas, doenças, pandemias. Mas, no mesmo tempo, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Em outras palavras, vai haver um povo que não é influenciado pelas dificuldades que existem, pela confusão que existe,
pela infidelidade dos seus irmãos. Mas já vai haver um povo que se levanta, que não perde o seu foco principal de estender o reino para toda a terra. Pregar o Evangelho a toda a criação. Estou a falar a esse povo? Quando nós estudamos esses capítulos, é interessante que mesmo antes desta declaração, essa ponta assim, crucial, versículo 14, temos versículo 13, que diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, essa será salvo. Sabe que é muito difícil de desistir quando as coisas não correm como nós queremos. É muito fácil virar as costas a Deus quando nós passamos pelas dificuldades. A tendência humana é tentar culpar alguém. E se nós não conseguimos culpar uma pessoa, culpamos a Deus. Deus, por quê? Por que deixaste isso acontecer? Sabe como cultivar perseverança? Perseverar. É verdade. Perseverança é cultivado, é criado em nós por não desistir, por ser fiel. Mesmo se toda gente é infiel, irmãos, eu quero ser fiel. Mesmo se todos não querem, eu quero. Eu quero. Não é? Quem, não é? Persevera até o fim, será salvo. Vai chegar lá. Depois temos essa promessa. Depois vem uma certa descrição acerca dos tempos de Noé, porque essa é aquele ambiente que vai determinar a proximidade do fim. Será como nos dias de Noé e os dias de Ló. Diz aqui, em versículo 28, vamos voltar para Lucas. Vamos olhar para dias de Ló. Vamos primeiro para dias de Ló, em versículo 28. Como também, na mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Que é mal com isso? Vocês não fazem? Eu faço. O que é mal com isso? A mesma coisa que eles dizem acerca dos dias de Noé, em Mateus 24. A mesma coisa. Não é? Que bebiam, diz comiam, bebiam, versículo 38. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. É normal. É uma vida normal. O que é mal com isso? É uma vida que é só concentrado naquilo desta terra. É uma vida sem Deus, que está só concentrado nas coisas normais.
eu trabalho, eu ganho o meu pão, eu caso com a minha esposa, eu tenho filhos, eu vivo. É uma vida materialista, uma vida natural, uma vida sem Deus. Eu quero que nós olhamos para outra descrição dos dias de Ló, porque não se lembra que Ló vivia em Sodoma. Sodoma é famosa. Nós conhecemos Sodoma, não é? Como uma cidade perversa, completamente dada perversidade sexual, principalmente homossexualidade. E violência, porque era agressiva. Mas há sempre uma razão. Como que aquela cidade chegou àquele ponto de ser destruído, ser julgado? Em Ezequiel 16, diz o seguinte: Eu estava com um grupo, algumas semanas atrás, com um grupo de pessoas que têm várias obras sociais na cidade de São Francisco, em América. São cristãos que estão a tentar ajudar aquela cidade. E em todo o mundo, eles conhecem, não é? Pessoas conhecem São Francisco como uma cidade dada à homossexualidade. Todo mundo sabe isso. Mais de 60% da própria cidade. Uma cidade, neste momento, que está a ter um problema com sem-abrigos incríveis. Centenas de milhares de pessoas a viver na rua. A violência nas estradas é impossível somente a passear na cidade sem proteção. Mas há sempre a razão. Há raízes dos problemas. E nós temos que saber as raízes, porque começa assim. Bebiam, comeram, né? Casaram, davam em casamento, né? Plantavam, fazer uma vida normal, mas uma vida virada para o eu. Aquilo que eu quero. Em versículo 49, Ezequiel 16, 49 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Agora vamos ter a descrição da iniquidade de Sodoma. Primeiro, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e da necessidade. Uau! Não falou nada de homossexualidade. Falou de uma cidade próspera. Falou de uma cidade que estava orgulhosa em ser grande e importante. Teve fartura, mas não ajudou os outros nas suas necessidades. Começou a ser tão egoísta, tão concentrado nos seus prazeres, seus deleites, as suas coisas, que entrou aquele espírito de perversidade de tal maneira que nem tinha um afeto natural para o sexo oposto, mas estava tudo virado para o seu próprio e seu próprio sexo. Por isso Jesus avisou nos dias de Noé
E começou a contar com as coisas assim que toda a gente faz, porque nós podemos fazer a nossa vida sem Deus e ser muito egoísta, muito autocentrada, muito eu acho, eu quero. E entra em nós aquele espírito de perversidade, em que, irmãos, estou a falar direto agora, há muitos que andam assim, parece que são tremendos, limpos, mas a sua vida secreta é perverso. Aquilo que eles fazem quando estão sozinhos é perverso. Esses são os dias de Ló. Os dias de Noé era também assim. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 6 e começar a ver o resto, né, daquela sociedade, daquele mundo inteiro que estava somente a pensar numa forma corrupta, uma forma assim perversa. Entrou violência, porque quando alguém não concorda comigo, torna-se meu inimigo. E começaram a brigar. Não concorda comigo, agora és meu inimigo. Né? Começou aquela violência. Mas tudo começou com uma sociedade que afastou de Deus. Que pensou que podia fazer a sua vida muito bem sem Ele no centro. E Jesus diz que na vinda do Senhor será como assim. Qual será a reação do povo à sua vinda? Porque Jesus não somente indicou quando começou essa linha. Começou em 67. E esse foi quase o início daquela perversidade, e eu estive parte desta queda de uma geração que abriu a porta para toda forma de, não somente de droga, mas de sexo ilícito. Abrimos a porta e começou a acelerar esses dias. Agora estamos a ver o fruto, depois de 50 anos estamos a ver o fruto. Mas o relógio está a acelerar. Nós estamos a chegar ao fim e há várias formas que as pessoas vão reagir desses sintomas. E a partir daquela versículo 44, acho que é em Mateus, nós temos 4 parábolas em que Jesus responde a qual será o sinal. 4 parábolas que falam também sobre pessoas diferentes e como que eles reagem a tudo isso. A primeira parábola fala sobre o fiel e infiel servo. Fala sobre o infiel servo que não percebe o tempo em que estamos a viver. Pensa que a vinda do Mestre, a vinda do Senhor é já há muito tempo. Então começa a tratar mal os seus conservos. Usa a palavra que está sobre. Em outras palavras, são pessoas que têm responsabilidade sobre outras pessoas. Eu tenho que encaixar esse papel, não é? Porque eu sou, não é, um ancião, eu sou uma pessoa com responsabilidade sobre outras pessoas. Eu tenho que manter
o temor do Senhor, sabendo que eu tenho que prestar contas, senão a minha forma de lidar com pessoas pode ser muito agressivo, cruel, pensando somente no meu proveito e o meu ministério, e usa pessoas para me agradecer. E esse é o primeiro aviso acerca de ser um servo fiel, que tem o temor do Senhor. Segunda parábola é sobre as 10 virgens. E nessas 10 virgens, todos têm azeite. Então, tem que falar, todos têm aquele óleo, então, que simboliza o Espírito Santo. Então, nós temos que entender que essa parábola é acerca da igreja. Acerca de nós. E todos têm o Espírito Santo. Mas somente só porque eu não vou entrar, vou ensinar mais 1 hora sobre isso. Só para dar uma dica. Recebendo o Espírito Santo é gratuito. Mas mantendo-nos cheios do Espírito Santo custa. Eles tinham de ir e comprar mais. Mas não estava em tempo, não estava preparado, não pagou o preço. E irmãos, há muitos de nós que são tão bananas que queremos tudo gratuito e não estamos dispostos a pagar o preço. Nem levantar cedo, nem orar, nem participar das coisas, nem tomar responsabilidade. Ficamos assim, como espectador toda a vida, pensando que será suficiente. Mas não foi suficiente. É muito fácil nesses dias só para ser leitores de notícias, ouvintes de profecias, dizer, ai, o mundo, ai, e não pagar o preço de ser pessoas cheias do Espírito Santo, que estão ocupados em fazer a sua obra. Amém? Terceiro parábola tem a ver com os servos que foram dados talentos, 10, outro 5, outro 1. E foi interessante que todos receberam os elogios. Aqueles 2 que multiplicaram aquilo que foram dados a eles, receberam o mesmo elogio. Seja de 10 que ganhou mais 10, ou de 5 que ganhou mais 5, recebeu igual, mesmo elogio. Mas o servo que não se multiplicou, guardou somente aquilo que tinha, não usou. Se não usa, perde. Porque a fidelidade neste grupo de pessoas foi medida por multiplicação, dando fruto. Quem não dá fruto na sua vida, quem não se multiplica, perde. Não está preparado para o fim. 4. E essa em capítulo, essas parábolas começam em 24 e passam para 25. Essas são fala sobre as nações. E a separação das bodas e as ovelhas. São nações. São grupos de pessoas. E tem a ver com a sua atitude para com Israel. Eu não vou entrar em tudo isso, mas também as nações vão ser julgadas.
Parece que essa mensagem é muito negativa, não é? É mais um aviso. Qual grupo de pessoas que nós devemos nos identificar? Não é? Qual é a nossa salvaguarda? Porque, seja nos dias de Noé, como nos dias de Ló, Deus também teve remédio, ajudou, salvou a vida de Noé. Salvou a sua família. E Noé era alguém naquela geração que temia a Deus. Era justo perante Deus. Tinha uma prioridade principal e era obedecer ao Senhor. Mesmo contra todos os gozos e as calúnias e a atitude adversa do povo e da sua geração. Ele ficou firme e preparou uma arca para salvar a sua família. Porque ele era uma pessoa que diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Custe for custar, nós vamos ser fiel a Deus. Ló também foi salvo. Então, mesmo em qualquer situação adversa, Deus sempre tem uma solução. Ele enviou seus anjos. E os anjos estavam ao redor de Ló e a sua família e tirou daquela cidade cheia de iniquidade. Condenado, mas salvou Ló e a sua família. Irmãos, nós estamos a passar por situações adversas. É tão fácil de desejar, eu desejo um alívio, uma mudança. Mas se não acontecer, qual será a nossa atitude? Ficamos zangados com Deus, desistimos de tudo, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo? Ou vamos dizer, não, neste momento, eu vou ser mais fiel a Deus do que nunca. Eu vou me dedicar ao seu propósito e encontrar meu lugar no propósito de Deus. Porque neste ambiente de dedicação, nós vamos vencer. Eu creio que nós vamos ver o maior avivamento, mas é para salvar pessoas do inferno. Não é para facilitar a minha vida. Talvez temos que dar a nossa vida. Mas é para ganhar pessoas, arrancar pessoas do inferno. Multiplicar aquilo que foi dado a nós. Amém? Aleluia, irmãos, vamos ficar em pé. Oh, glória. Sabe que cada vez que nós ouvimos a palavra, nós devemos personalizar a palavra. Nunca devemos dizer, essa palavra é bom para ele, para meu irmão. É? Espero que o fulano está aqui, porque essa foi mesmo para ele. Não, cada palavra é para nós. É para mim. Eu prego a mim. 3 vezes nesse capítulo, Jesus avisou do engano. Porque é muito fácil ouvir outras vozes. Se estás a ouvir Deus hoje, eu quero dar esse desafio de responder a Ele.
Se tem sido indiferente e sou espectador, assim, deixando as coisas andar, é um tempo de dizer, não, eu não faço isso mais. Eu vou me envolver. Eu vou me entregar completamente. Eu quero dar esse apelo, essa oportunidade hoje. Se Deus está a falar contigo, está mesmo a contender com o teu coração, sai do teu lugar. Encontre-me aqui em frente. Eu quero orar para vocês. Porque eu creio que estamos num tempo crucial. É um tempo profético. Não é um tempo para ficar com braços cruzados. Nós estamos aqui com um propósito. E Deus está a falar conosco.